Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Lutfi e vim aqui comentar com vocês um pouco sobre cenário econômico. Gostaria de dividir esse vídeo aqui em três partes: cenário econômico internacional, cenário econômico local e alocação de recursos, basicamente alocação de investimentos. Falando um pouquinho sobre o cenário econômico internacional. Bem como vocês bem sabem, né, o mundo está passando por um choque inflacionário, inflações persistentes ao redor do mundo, e o remédio amargo a isso é a promoção da alta das taxas de juros, né? Basicamente, a gente tem a economia norte-americana que muito dita daquilo que a gente chama de cenário internacional. Então, a inflação norte-americana versus a taxa de juros americana acaba influenciando o mundo inteiro. Então vamos entrar especificamente nesse tópico e falar um pouquinho da taxa inflacionária americana, né? O que a gente tem percebido é que por mais que o Federal Reserve, né, ou seja, o Comitê Monetário daquele país venha promovendo uma série de altas de taxa de juros, a inflação ela se mostra muito persistente naquilo que chama-se inflação de serviços, né? Ou seja, a inflação do mercado de trabalho americano, o mercado de trabalho continua realmente muito forte nos Estados Unidos, essa inflação ela é muito persistente por lá, né? A gente até pode entender que essa inflação persistente possa estar correlacionada com outros tópicos, né? Ou seja, a gente até tem um tópico importante no mercado de trabalho americano, que até as próprias indústrias voltando para ter parque industrial nos Estados Unidos, ao invés de delegar em outros países, como é comum na China, até por um contexto geopolítico. Então, nós vemos um mercado talvez transformacional no mercado de trabalho americano. De qualquer maneira, né, os agentes econômicos entendiam que seria necessário continuar promovendo altas taxas de juros por lá. Na semana passada foi promovida a taxa de 0,25, alguns agentes até achavam que poderia até ser mais, até 0,5. Porém, a gente teve uma crise no mercado financeiro do Silicon Bank e também do First Bank, bancos ligados ao setor mais de cripto, né? E também na Europa a gente também teve a crise do Credit Suisse, né? Que foi muito bem contida até pelos suíços junto com o UBS, mas essas crises econômicas também levaram a uma outra questão, que é, obviamente, esse aperto monetário, ele tem consequências em outras economias, né? Ou seja, também tem consequência em outros mercados. Um desses mercados são os próprios bancos. Então, o que o mercado está projetando é: será que essas altas taxas de juros não vão promover talvez uma dificuldade no mercado de crédito, no mercado bancário? Então, será que o Federal Reserve vai ser né, o Federal Reserve ele vai continuar aumentando as taxas de juros, né, e quanto que isso pode prejudicar outros mercados, né? Então, o que está se avaliando se esses casos foram casos pontuais, né, ou se a promoção de taxa de juros pode levar quebradeiras em outros mercados. Basicamente, é isso que se está se avaliando. Aquilo que a gente projeta aqui, né, a gente entende que existe uma taxa terminal de taxa de juros, ou seja, onde o Fed vai vir a chegar. Isso também já está precificado numa curva de juros entre 5,5% eventualmente até 6% no final deste ano, e depois uma promoção de cortes, né? Então ele chegou nesses patamares de forma recente, né? Então ele tem oscilado, né, 3,75%, 4%, né? Então a gente entende que o mercado também precifica essa taxa terminal, e isso eventualmente já está no preço hoje, né? A gente não entende também que essa taxa pode ir muito além disso, justamente porque para além disso tem que ter algum tipo de evento que não está muito no radar. Talvez uma intensificação da guerra da Ucrânia, isso pode acontecer, ou algum outro evento que não esteja no nosso radar, mas só eventos assim que poderiam aumentar talvez de 6 e ir para uma outra taxa muito mais forte que não esteja projetada pelo mercado. Então esse é esse cenário internacional, né? O cenário internacional ele tem sim essa taxa de juros mais elevada, mais persistente, né? E que vai continuar sendo um pouco mais persistente
ao longo do tempo. Dificilmente a gente vai ver taxas muito baixas, né, como estava aí no passado recente, 0,25, 0,5 no mercado norte-americano, provavelmente no ano que vem, né, você vai continuar tendo, você vai ter promoções de queda de taxa de juros, eventualmente no que vem, mas não nesse nível, né, então acho que esse é um primeiro ponto extremamente relevante. Segundo ponto é o nó falando sobre economia local. Economia local, semana passada, nosso cupom justamente deixou aí a 13,75 nossa taxa de juros, né? E ele foi muito direto na questão daquilo que ele comenta sobre como que ele vai baixar essa taxa de juros. Ele diz o seguinte: basicamente, através do seu comunicado, né, que tem muito economês, ele diz que, olha, eu só vou conseguir baixar essa taxa de juros se o governo tiver um arcabouço fiscal crível, né? Ou seja, a palavra crível, ela realmente, né, ele não diz com essas palavras, mas esse é o nosso entendimento, justamente porque se fizer qualquer tipo de arcabouço fiscal, ele não vai conseguir promover aquela taxa de juros. Então, assim, pessoal, isso é muito simples, né? Ou seja, a taxa de juros futura, projetada, não é basicamente o cupom, né? Ou seja, o nosso comitê monetário que diz que dita o quanto que ela vai estar, né? É basicamente o mercado. Então, né, uma simples brincadeira. Pô, se o Banco Central vai lá amanhã e fala que essa taxa de 13 vai para 7, as taxas futuras elas explodem para cima. Justamente por quê? Porque porque o mercado entende que vai ter um descontrole inflacionário. E esse comunicado do cupom, ele diz de uma maneira muito clara: olha, para a gente conseguir promover aquela taxa de juros, é necessário que tenha um arcabouço fiscal, né? Então ele coloca isso de uma maneira como uma regra, né? E joga essa batata quente, digamos assim, de volta para o governo, né? Então, basicamente, o que o mercado está esperando é, para baixar a taxa de juros, arcabouço fiscal. Basicamente é isso que está ocorrendo. Dentro desse aspecto, dentro desse cenário, vamos falar um pouquinho de alocação, né? Então, falando um pouquinho do cenário internacional, a gente realmente entende que a parte de ações, né, a parte de equities no cenário internacional, ela está muito sensível à taxa de juros alta, né? Assim, as empresas fazem 16 anos que não tem essa promoção de taxa de juros nesses níveis no mercado norte-americano. Então, as empresas estão se readequando a essa nova realidade, né? Então pode ser que sim, que a parte de equity, a parte de ações, venha a ficar um pouco mais prejudicada neste momento, né? Ou seja, até por questões de valorização dos ativos. Em contrapartida, a parte de renda fixa norte-americana, a gente também olha que os preços estão muito aquém daquilo que estavam sendo negociados, né? Ou seja, um bond ou um próprio treasury, né? Com taxas realmente atrativas, né? Então, de resumo, né? O que a gente pode entender disso é que, primeiro, né? Independente no seu perfil, né? Seja aquele perfil conservador, aquele perfil agressivo, óbvio que você tem que respeitá-lo, mas é também importante pensar numa diversificação internacional, justamente para que se a gente não pode ter choques de desvalorização da nossa própria moeda, né? Então acho que é realmente importante a gente pensar em algum tipo de diversificação internacional, obviamente pensando aí muito dentro daquilo que é o seu próprio perfil, né? Ou seja, sou um cara um pouco mais conservador, sou um cara um pouco mais agressivo, então você tem aí, obviamente, profissionais aí para te assessorar em relação a isso. Mas é importante a exposição em uma outra moeda, né? Realmente a gente vê cada vez mais essa necessidade de diversificação setorial entre moedas, né? Principalmente o dólar, né? Entrando um pouquinho no cenário local, a gente teve sim crise de crédito, né? Então crise com lojas americanas, com Light, isso impactou o mercado de crédito de uma maneira geral, né? Então crédito, eu digo, crises, debêntures, CRAs, né? Então sim, o mercado de crédito, até em função das altas taxas de juros, ele pode sim dar algum tipo de susto, né? Então quando você for alugar algum tipo de crédito, dê uma olhada no rating, dê uma olhada na saúde e a qualidade desse crédito, que é extremamente importante, justamente para você entender qual o risco que você está correndo naquele crédito específico, né? E bolsa,
né, para entrar um pouco mais a fundo, bolsa a gente também vê, da mesma maneira que existe no mercado norte-americano, tentar ver qual tipo de ação que você, obviamente respeitando o seu perfil de investidor, gostaria de alocar. A gente entende que empresas com dividendos ela é mais resiliente, né? Empresas geradores de caixa são mais resilientes nesses momentos de alta de taxa de juros, né? Então, empresas que geram mais caixa vão ser mais resilientes a essas taxas de juros. Agora, uma questão aqui que eu sempre coloco, né, até voltando para a questão do dólar, né, é que, olha, putz, se não apresenta um arcabouço fiscal muito eficiente, se começa a se baixar a taxa de juros de qualquer maneira, né, talvez por questões de pressão social, pressão do governo, a gente pode ter sim, infelizmente, uma desvalorização no nosso real. Então, é realmente importante estar muito atento a essas notícias, a forma como isso vai ser feito, para que a gente não perca valor de moeda. Esse foi o nosso encontro aqui, nosso vídeo. Fico à disposição de todos vocês e gostaria de agradecer a participação. Obrigado, um abraço e bom dia.